Boa noite, gente. Boa tarde. Final de tarde, quase boa noite mesmo. Estou aqui iniciando essa live que vai ser um quadro de lives segunda, quarta e sexta, sempre às 17h37 aqui. Eu quero muito que você participe comigo, porque aqui a gente vai tirar muitas dúvidas das mamães, principalmente no quadro de quarta-feira, que é o Pergunte Pra Mim, onde as mães que me acompanham aqui estarão comigo para tirar dúvidas ao vivo. Então, o tema de hoje é o checklist contra o choro do bebê. Olá, checklist contra o choro do bebê, você que está aí, uma mãe no pós-parto, vivenciando essas dificuldades relacionadas ao choro. Gente, o que eu percebo? Eu trabalho com gestante há mais de 6 anos, gestantes, mães e bebês, e eu percebo o seguinte, que a dificuldade de lidar com o choro leva aí o bebê, olá Lunara, leva aí os pais, leva os familiares a sempre pensar que o motivo do choro é fome, e essa fome vai fazer o que? Introduzir fórmula, né? Quando o bebê já está com a barriguinha cheia de leite, aí o bebê continua chorando, aí a gente já pensa que não é mais fome. Vai ser o que? Vai ser cólica, gente, né? Cólica. Então, sempre o motivo do choro do bebê é sempre fome e cólica. E aqui nesse canal, vocês tenham informações valiosas. Por quê? Porque eu quero muito que vocês compreendam de fato qual é realmente a necessidade do seu bebê. Aqui eu não desisto, eu sigo firme, porque eu sei que o propósito é ajudar você, mamãe, ajudar você a entender o choro desse bebê, a acalmar esse bebê, a entender que além desse desejo tão grande e forte que você tem de calar o seu bebezinho, porque eu sei, gente, que é esse o desejo que a mãe tem. Quando o bebê tá chorando, desesperado, a gente tem um desejo de que, meu Deus, como é que eu faço para esse bebezinho acalmar, para ele calar, né? Mas aqui eu levo você ao raciocínio, eu levo você ao entendimento de ir um pouco mais além. O que esse choro do meu bebê quer me dizer? O que esse bebezinho quer dizer com esse choro? Porque eu quero que vocês compreendam uma coisa, gente. Os bebês, a linguagem dele é essa. E a principal forma dele ser entendido é através do choro do bebê. É por isso que o checklist de hoje é contra o choro. Por que contra o choro? É porque eu quero que você caminhe esse caminho junto comigo, para que a gente possa sim entender mais sobre o universo desse bebê. Para que a gente possa entender esse universo, eu sempre falo um pouco da gestação, eu falo do parto, eu também falo do pós-parto. Mas por que, mamães? Por quê? Porque tá tudo ligado, gente. Não tem como eu falar para mamães que querem acalmar o bebê do pós-parto, sendo que a gestação, parto e pós-parto estão tudo muito ligado. Vai entrar muito aí alguns vídeos aí no YouTube falando sobre os primeiros 1000 dias, onde eu falo de gestação, parto e pós-parto, porque é muito importante que esse vínculo que seja estabelecido lá no pós-parto, no dia do parto, após o parto, aquela hora dourada, aquele momento é muito especial para que você consiga ter mais sensibilidade com o seu bebê, consiga realmente entender qual é a linguagem dele e o que é principal. Para você compreender o choro do seu bebê, eu sei que a maioria das mamães tem essa dificuldade de entender o choro do bebê. Então, gente, o que acontece? A gente não entende o choro do bebê, o bebê chora, a gente tenta oferecer o peito, o bebê não mama. Por quê, gente? Um bebê que tá chorando, não tem como esse bebezinho aprender a mamar. Então, eu já sei, como enfermeira que trabalha com esse público desde 2015, a dificuldade que é para acalmar esse bebê, que esse bebê consiga mamar. Então, um bebê que chora e a gente não consegue acalmar, atrapalha ele a amamentar, atrapalha ele a aprender a mamar. Então, são bebês que mais facilmente introduzem as fórmulas, e muitas vezes essas fórmulas artificiais, que é o leite, gente, não é da maneira correta que é introduzido, porque sim, tem bebês que precisam de fórmula, mas tem bebês que a gente coloca a fórmula porque a gente está desesperado, realmente acreditando que esse bebê está chorando de fome, né? Porque acabou de nascer, a mãe não tem leite ainda, meu leite ainda não desceu, esse bebê está com fome. Mas o que eu falo para vocês? O colostro é um leite poderosíssimo, e o bebê precisa receber esse leite.
ele precisa estar estimulando o peito para que o leite mesmo possa descer. Como que o leite vai descer se o bebezinho, em vez de estar lá estimulando, amamentando, ele tá lá dormindo porque a barriguinha tá cheia de fórmula, gente? Não tem como, certo? Então é por isso que a gente precisa ter algum entendimento disso, e essa é minha missão aqui, é meu propósito realmente, que vocês compreendam essa linguagem do bebê no início da vida, para que vocês consigam acalmar o bebê, para que ele consiga amamentar. Minha missão é essa, porque um bebê que chora, ele não consegue mamar, ele não aprende a mamar, e quando ele fecha, né, a boquinha no mamilo, acabou que eu esqueci meus bonequinhos para ali, mas para as próximas lives eu trago boneco, trago peito, para que vocês possam ver, tá? Porque, gente, acaba que esse bebezinho, eles não conseguem mamar se ele estiver chorando. E se ele fazer a pega, faz uma pega incorreta. É quando acontece o quê? Um machucado no mamilo, fissura mamilar, e vai gerar outros problemas. Essa mulher vai amamentar com dor, o que é muito difícil. Também minha missão quer dizer para você que você não precisa amamentar com dor, que amamentar com dor não é necessário mais, né? Por muito tempo a gente escutou isso, que amamentar é com dor sim, é com dificuldade sim. Não, gente, não é para ser com dificuldade, com dor. Lógico que no início é mais difícil, é muito mais difícil, mas não é para seguir assim, né? E por isso que a gente tá aqui, para ajudar vocês, mamães. A missão aqui é realmente que você possa realmente entender a linguagem do seu bebê. Então, assim, mesmo que no início é muito difícil a gente compreender o que esse bebezinho quer, eu preciso falar para vocês que você precisa, mãe, ter três pilares para você conseguir acalmar esse bebê. E o primeiro deles é a segurança, o que é muito difícil no pós-parto, uma mãe se sentir segura. Mas você tem que ter certeza que seu bebê precisa de você, que seu bebê quer você, que seu bebê precisa do seu colo, do seu peito. Então você precisa ter essa certeza que o seu leite, o colostro que está saindo, essas gotinhas maravilhosas e ouro, é o que ele precisa. Você precisa ter essa informação. Você precisa ter essa informação que o bebê pode sim acalmar com você, acalmar com alguém no colo. Você pode realizar os métodos que eu trago aqui sempre para acalmar o bebê, que tem a ver com a técnica dos 5S. Quem não sabe dessa técnica pode colocar aqui embaixo para que a gente possa estar falando das próximas lives, tá? E eu preciso que você tenha essa segurança, essa confiança em você, tá? É o principal para que a gente possa acalmar o choro do nosso bebê, é a confiança, tá bom? Paciência, tá? Principalmente, e a confiança em você, porque isso é o principal. Então, confiança e paciência são os dois primeiros pilares, porque é o principal para a gente conseguir acalmar esse bebê, ter paciência e confiança. E o terceiro, gente, a conexão, né? Porque o bebê, ele precisa ser compreendido. E quando ele tem essa conexão com sua mãe, é muito importante. O principal pilar, né? 3 pilares: paciência, confiança e conexão com o seu bebê. Isso é fundamental, gente, para que a gente possa estar realmente acalmando o bebê, tá? Aí o que eu falo? É muito difícil que você consiga entender logo de cara, no início aí, tô falando de bebê da primeira semana de vida, o que esse bebê precisa, né? Mas é por isso que eu sempre falo aqui, vamos fazer o checklist. Qual é o checklist? Você vai checando, né? O que pode estar incomodando o meu filho? Ele amamentou tem pouco tempo? Como tá a amamentação dele? Tá mamando em livre demanda? É um bebê que está realmente fazendo xixi, fazendo cocô, né? Como que tá essa amamentação? Então, amamentou, o bebê amamentou, o estômago dele tá forradinho. Por que eu falo isso, gente? É muito importante que o bebezinho ainda amamente em livre demanda. O estômago dele precisa estar sempre forrado com leite. É por isso que ele fica o tempo inteiro mamando nos primeiros dias, né? Porque ele mama pouquinho, o colostro sai pouquinho, ele vai mamar, vai fazer cocô, vai fazer xixi, já quer de novo. E é desse jeito mesmo, totalmente normal, e é o que ele realmente precisa. Então, checklist de amamentação, ok. Como tá a fraldinha? Tá suja? Tá com xixi? Tá com cocô? Vamos fazer o checklist, né? A roupa desse bebê tá adequada para o clima?
Porque, gente, às vezes o bebezinho tá estressado e a gente não quer acreditar. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo, gente. Meu filho tinha 6 dias e aqui na minha cidade, em Ronaldo do Pará, é muito quente. Mas a gente, mãe de primeira viagem, a gente quer sempre colocar o bebezinho muito agasalhado, muito arrumadinho, né? E aí, o meu bebê, as roupas que eu comprei do enxoval, na maioria dos locais, são roupas muito quentes, muito aquecidas. O que aconteceu? Meu filho ficou com calor e eu não tava querendo entender que ele tava com calor, com a roupa muito quente. Aí eu peguei e percebi que ele realmente estava com calor, ele com 6 dias. Então, às vezes, a roupinha não está adequada para o clima. A mesma coisa se seu clima for frio e seu bebê estiver pouco agasalhado. E a mesma coisa se o clima for quente, como é a minha região no Pará, e ele estiver muito agasalhado. Outra coisa que pode incomodar o bebê é a etiqueta na roupa. Eu falo isso e eu sempre acompanho muitas mamães aqui nas consultorias que eu faço, domiciliares, também no posto de saúde onde eu trabalho. E às vezes o bebezinho tá com aquela etiqueta, né, aqui atrás. Gente, aquilo incomoda a gente. Imagina o bebê que não sabe falar. Então a gente precisa ter essa atenção. Cortar aquela etiqueta da roupa, gente, porque aquilo pode estar sim incomodando o nosso bebê, né? O teu bebezinho tá chorando, mas ele foi muito estimulado durante o dia, muita gente pegou ele no colo, muita luz, muitas vozes. Isso pode incomodar o bebê, gente. Pode sim incomodar o bebê. Esse bebê tá com cólica? Gente, eu já falei disso, eu fiz uma live de cólica, diferença de cólica e disquésia, gente. Eu sei que muita gente aqui pode ser que não escutou, não ouviu falar ainda. Mas o que eu falo pra vocês? Cólica é diferente de disquesia, tá? Mas causa dor no bebê. Ele pode chorar por conta de cólica. E qual é a cólica? Como que é a cólica? Regra dos 3, né? 3 horas de choro. É aquele choro que não passa por nada. Um bebê tá muito irritado, inquieto, chorando, né? E geralmente tem crises 3 vezes na semana, vem essa crise, tá? E pode acontecer até 3 meses de vida. Então a regra dos 3. Isso é relacionado às cólicas, tá? E a disquésia, o que é a disquésia? É a espremedeira, né? A espremedeira no nosso linguajar. Então, a espremedeira é a disquesia, que é quando o bebê realmente tem essa dificuldade de eliminar o seu bolo fecal, tem que espremer muito. Ele não fazia isso dentro do útero. Se a gente for pensar a vida do bebê dentro do útero, ele não se esforçava lá. Então, ele nasceu, ele tem que se sugar, que é um esforço tremendo, que mexe todos os músculos da face. O bebê termina de sugar, tá todo suado, né, gente? Todo suado. E aí, o que acontece? Tem que se esforçar para eliminar, né, tudo que tem aí no seu intestino, e isso causa espremedeira no bebê. E essa espremedeira pode sim causar incômodos, que vai fazer esse bebezinho chorar, certo? Também tem bebês que tem muita dificuldade de relaxar. Vocês podem ver que o bebê nasce, ó, muito tenso, né, todo fechadinho pra dentro, e essa dificuldade de relaxar faz também eles se sentirem incômodos e eles chorarem, né? Então isso também é disquesia. E para disquesia não precisa de medicação, como eu já falei aqui em uma live na semana passada, tá? Então quem quer saber mais, entra aqui na parte das lives, né, do IGTV, e assista a live de cólica e disquesia, porque tá muito boa essa live, tá? Mas eu quero falar com você que nesse checklist você precisa saber com relação a isso. Será que é cólica? Será que é disquesia? Será que é gases? Gente, é comum os bebês proliferarem gases. Por quê? É do ser humano, né? Gases é uma coisa comum do nosso corpo. Então, a questão do bebê, porque eles não sabem eliminar. É daí que tem, né, esse remedinho, essa medicona, que é dado no bebê ainda na maternidade, porque eles têm dificuldade de eliminar os gases. Então, é por isso que pode se incomodar a barriguinha do bebê. E como que faz nessa questão? Já dando aí uma pincelada da live de cólica e disquesia ou disquesia, a gente pode chamar. Na verdade, provocar um relaxamento natural no bebê. E para esse relaxamento natural, gente, não tem remédio não, tá? Remédio não precisa disso. Na verdade, é realmente um profundo relaxamento natural que você pode fazer com massagens, com banhos relaxantes, que eu já falei aqui do banho relaxante, que pode ser de banheira,
de balde ou de ofurô, tá? Você pode sim conseguir que seu bebê se acalme com essas terapias naturais, que a gente vai estar sempre falando aqui, toda segunda e toda sexta-feira, conteúdo disso voltado para ajudar você a acalmar o bebê, tá? Então assim, você faz o checklist, disso aí você vai perceber o que pode ser. E aí você vai conseguindo identificar e perceber o choro do seu bebê. Você vai conseguindo entender essa linguagem. O choro do bebê muitas vezes é comunicação. Por mais que soe pra gente, mãe, eu falo isso porque eu passei por isso também. Soe pra gente um desespero, algo muito de sofrimento. Mas eu quero falar pra vocês que o choro também é necessário. Não tô falando que é pra deixar o bebê chorar de jeito nenhum. Eu tô aqui pra ajudar você a acalmar o seu bebê. Mas eu preciso que você compreenda que muitas vezes esse choro é um convite à conexão com você, para que você possa entender mais desse bebê e estar em mais conexão, porque muitas vezes o que o bebê precisa é realmente se sentir seguro, se sentir protegido, porque em questão de piscar de olho, alguns minutinhos, a vida dele mudou completamente. Porque quando a gente vai ver a vida do bebezinho dentro do útero, é uma vida totalmente diferente. O útero é uma casa maravilhosa, gente, quentinha, que o bebê recebia massagem o tempo inteiro. Ele era alimentado através do cordão umbilical da sua mãe, não precisava sugar. Lá ele não fazia esforço para fazer xixi, para fazer cocô. O intestino e o estômago dele não processava alimentos, tá? Então assim, a vida dele mudou totalmente. Então, nisso dessa mudança, ele precisa se sentir seguro, porque ele realmente tem medo do mundo, né? E a principal linguagem desse bebê no início da vida é exatamente a linguagem do amor, do próprio amor e da conexão com você, mamãe. Então eu tô aqui realmente para ajudar você com essas informações, para que você se sinta segura, tenha essa paciência, tenha essa segurança e acredite que a conexão do bebê com o seu bebê é o que você precisa, tá? E falando aí da técnica dos 5 S, que a Anne, eu ensino sim, Anne, a massagem resolve também. Na verdade, o que acontece, Anne? A massagem é o seguinte, geralmente a cólica ela vem em um horário específico. Eu falo isso porque eu atendo muito bebês com cólica e eu oriento, né, a massagem Chantala e o banho de ofurô. Então tem aquele horário específico, geralmente final da tarde. Então, 1 hora antes, você começa com um ritual de massagens e o banho, né, terapêutico. Após essa massagem, o bebezinho ele tem um profundo relaxamento, Anne. E esse relaxamento faz com que o bebezinho ele queira mamar, porque ele fica com fome, então ele vai se alimentar. E após ele se alimentar, ele vai dormir. Então, no horário que era para ter a cólica, ele não vai ter a crise de cólica, ele vai estar dormindo, porque a massagem provocou esse profundo relaxamento no bebê, entende? E é isso, eu também ensino a massagem, né? As massagens tanto para bebezinho recém-nascido, como massagem para bebês acima de 30 dias. E essa massagem sim também resolve aí o choro do seu bebê e te ajuda a se conectar com ele, o que é mais incrível disso tudo, tá? Então, falando um pouco da técnica dos 5 S, é exatamente porque remete ao bebê o ambiente de dentro do útero. Tem um pediatra, o Heavy Karp, é um pediatra norte-americano, e ele fez um estudo, ele observou o seguinte, que dentro do útero os bebês eles tinham sim um reflexo de calma, algo que acontecia com o bebezinho dentro do útero que não dependia de um adulto, que fazia ele se acalmar. Por quê? Porque senão, quando tivesse algum trauma, algo que acontecesse com essa mãe, ou um susto que ela levasse, se o bebezinho não tivesse como se acalmar e se regular sozinho dentro do útero, poderia ser muito ruim, poderia até provocar a morte desse bebê ou da sua mãe. Então ele percebeu que dentro do útero, o ambiente do útero remete a um bebê um reflexo de calma, em que ele se acalma. E aí ele estudou e ele percebeu que esses 5 S's, né, 5 S's, faz o bebezinho se lembrar de quando ele vivia dentro do útero. É por isso que o primeiro S é o enrolar o bebê. Por quê? Porque esse enrolar faz com que o bebê se lembre lá de quando ele estava dentro do útero apertadinho. Por isso que esse enrolado que eu ensino nessa técnica, eu posso fazer de novo depois, Anne.
essa técnica aqui numa live, tá? Na próxima live, na sexta-feira. Então a gente tem que colocar o braço pra dentro do enroladinho, o bebê se sentir nessa realmente o limite, porque quando os braços não estão dentro e ele chora, ele fica abrindo os bracinhos, e essa parte quando ele abre assusta mais ainda o bebê. É por isso que a gente precisa, né, colocar o bebê dentro do charuto, tá? Depois do enrolado, nós temos o pôr de lado, porque quando a gente coloca o bebê de lado ou de barriguinha para baixo no braço, geralmente os recém-nascidos gostam muito de ficar nessa posição. A gente coloca o bebê nessa posição no braço, o que que acontece? Ele se acalma, mas é porque ele se sente protegido, né? O jeito que ele fica no braço, com o braço na frente das mãos, ele fica como se estivesse abraçando os braços, então ele se sente protegido. Também é uma posição que lembra a posição que ele estava dentro do útero, dentro do ambiente intrauterino, tá? E o terceiro S é o balançar o bebê. Gente, balançar é uma coisa que a mãe faz, né? A gente pega o bebê no colo, a gente já sai balançando. Mas é importante que esse balançar não seja rápido, não seja estressado, seja um balançar suave. A gente até fala em embalar o bebê com o corpo, é pegar o bebê e sair andando pela casa. Isso é muito importante para o bebê se acalmar, tá? E o quarto S é o som, o chiado, o ruído branco, né? É um ruído realmente bem forte, né? Não é um ruído macio, né? Calmo. Não, gente, é um ruído forte, porque dentro do útero o bebê escutava aí os processos de digestão da mãe, do estômago digerindo os alimentos, o intestino também processando os alimentos, a pulsão das veias e artérias do sangue. E isso é como se fosse um ruído de um ventilador de teto, de um aspirador de pó, de um secador de cabelo. Então esses ruídos assim grosseiros acalmam o bebê. Isso é fato, viu? Já escutei muito relato de pais que ficava colocando aquelas musiquinhas da natureza, o bebê não se acalmava. E ele ligou a furadeira elétrica e o bebê se acalmou. Então realmente funciona, tá? E o quinto S é o sugar. Sugar é extremamente calmante para o bebê. Também causa uma analgesia. Se o bebê tiver com incômodo de alguma coisa, alguma dor em alguma parte do corpo, o sugar ajuda. Mas por que o sugar é só o quinto S depois de todos os quatro? É porque o bebê precisa estar mais calmo. Um bebê estressado, chorando, ele não aprende a mamar, gente. Eu falo isso questão de aprender. Depois que o bebê aprendeu a mamar, ele pode vir pro peito chorando, muito chorando, esgoelado, porque ele vai mamar e vai mamar direito. Mas para o bebê aprender a mamar, ele precisa se acalmar, tá? E a minha principal missão aqui, não adianta eu falar de amamentação se a gente não sabe acalmar o nosso bebê, tá certo? Então, gente, continue comigo. Toda segunda, quarta e sexta temos live para que você possa entender mais do mundo do seu bebê, acalmar o choro dele, conseguir realmente esse objetivo que é acalmar o seu bebê para que ele consiga mamar, o que é mais legal, tá bom? Então continue comigo aqui às 17h37, toda segunda, quarta e sexta. Nessa quarta eu vou estar com a mamãe Samara. Toda quarta-feira é um quadro que a mãe entra e faz perguntas ao vivo para mim. Então, se você está aqui, você deseja entrar ao vivo comigo, manda a solicitação, na verdade, caminha lá na caixinha lá do direct que eu abro dos stories, né, que eu abro todo dia, para que você possa estar comigo, agendar o nosso momento, tá? Porque vai ser muito legal e você pode sim ajudar outras mães, o que é mais legal de tudo isso, tá? Então eu agradeço a presença de vocês e vamos juntas, quarta-feira tem mais. Tchau!